qual que você acha que é o maior obstáculo para o cara que tem, digamos assim, menos de 100 mil reais chegar realmente num objetivo? Acho que muitas pessoas têm aquele número de 1 milhão de reais na cabeça. Primeiro que eu acho que esse número de 1 milhão, quando a gente era novinho, era o... Sim. Hoje não é mais, né? Porque hoje você pega para um cara, pô, o cara, eu tenho 40 anos, Rob, tem 1 milhão, dá para me aposentar? 10 mil por mês, né? Não Fazendo dá, aquela continha burra de 1% ao mês. Cara, isso daí não vai durar até quando você bater as botas, não. Uhum. Então, eu vejo que hoje a maior dificuldade do cara sair dos 100 mil para chegar no 1 milhão é manter a consistência e disciplina que fez ele chegar do 0 ao 100 mil. Perfeito. Por que acontece? O cara estava acostumado a não ter nada. E aí ele começa a olhar lá que tem uma grana sobrando, pô, 100 mil e tal. É muito bom que te dá mais tranquilidade, liberdade, você não vive mais no desespero, só que ao mesmo tempo você começa a tentação. Uhum. Poxa, eu posso trocar de carro, Uhum. eu já tenho dinheiro lá. Eu posso começar, ao invés de férias para esse lugar aqui, eu vou para esse lugar aqui. É normal essa tentação. E aí acaba o cara, não estou falando que não pode aproveitar a vida, tá? Só que daí aquela disciplina, tal, aquele foco que o cara tinha de aportar todo mês um valor, ele acaba diminuindo, desacelerando. Sim. E acaba atrapalhando ele mesmo. E é normal isso acontecer quando o cara vem, que a maior parte das pessoas é assim, vem de uma situação ruim, uma situação que não é muito boa. Inclusive, eu não vim de uma situação boa, eu sei que eu estou falando. E você começa a ver o dinheiro, você começa, porra, cara, mas eu já posso mudar aqui Agora eu mereço, o né? restaurante que eu como, eu vou sair daquele PF lá, eu vou comer num restaurante legal, a roupa que eu uso, pô, eu estava acostumado a comprar roupa do Paraguai, eu vou comprar roupa aqui no shopping JK, no Higienópolis. Então, acaba o próprio cara se prejudicando sem querer. Uhum. E eu vejo que esse é o maior erro, é o maior deslize. E tem alguns caras que superam isso rapidinho, ele passa por 1 mês, 2 de tentações, experimenta um pouquinho, ele volta no trilho, e tem cara que, infelizmente, cara, se perde. E aí acaba caindo. Eu divido em 7 degraus, eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso, 7 degraus, e aí o cara, ele chegou ali no degrau 3, pô, ele poderia já ir pro... Ele começa a voltar pro 2. Uhum. E aí, se a cabeça não tá boa, ele fica por lá mesmo. Eu vi um que você fez que são as 7 burrices da classe média. Não é esse aí que você tá falando? Não, as 7 burrices da classe média é outra coisa. Esse é o degrauzinho, né? O nível de renda. Como que funciona isso? Você pode explicar pra gente? Posso. Bom, o primeiro é o muito pobre, né? Que é a boa parte da população brasileira que recebe ali um salário e uns quebradinhos. Salário mínimo, né? Que eu digo. Aí, esse daí não tem nem que falar de investimento. Eu falo, cara, não tem muito que eu possa te ajudar aqui, porque realmente só de você estar sobrevivendo, você já está... Tô jogando limpo. Imagina, você viver aqui em São... Vamos pegar São Paulo. Você viver em São Paulo com 1.600, 1.700. Cara, porra, ainda mais se o cara tiver filho, não tem como, cara. Então, como é que eu vou falar de investimento? Eu sou super direto, eu falo, cara, se esse é teu caso, o canal não vai conseguir te ajudar. Não consegue te ajudar. Aí a gente pula para o segundo degrau, que é o pobre premium, que eu falo brincando, mas o que é o pobre? Ele já começa a ter mais grana, só que ele começa a agir como se já fosse do degrau 3, que é o início da classe média. Poxa, se ele ficasse focadinho, centradinho ali e tal, ia dar um up verdadeiro, não apenas no status. Sim. Que é aquela coisa do cara, pô, eu vou comprar um celular que todo mundo vai achar que eu já estou aqui. Mas o cara não está. Ele está a um passo de voltar para o degrau 1. Então eu divido entre... E tudo isso para facilitar, né? Sim, lógico. É o pobre premium, aí você tem a classe média baixa, a classe média, né? Acabou. E aí você tem a classe média alta, o início da riqueza, aqui já foram 5, e o 7 é o cara que é rico. Rico mesmo. Então são esses 7 degrauzinhos. E você atende os dois, né? Você atende tanto o cara que já tem menos dinheiro ou enfim, está começando essa vida de investimentos, e já o cara que tem muita grana no wealth. O que você vê que é a maior diferença entre os dois? Desses 7 degraus, a gente atende do segundo para cima, né? Só para facilitar aqui. Então, o segundo degrau é o cara que começa a partir de 3 mil, 4 mil, e aí vai subindo. Tá? Eu acho que isso é um valor legal para você já começar a falar de investimentos mais básicos, uma reserva de emergência maneira, o cara já começa a entender mais sobre risco de CDBs, LCIs, LCAs, que começa a montar uma posição em fundos imobiliários, que esse cara ele vai pular os degrauzinhos, tá? É só ter paciência, disciplina que vai acontecer. Para baixo, ali não tem como a gente ajudar. Ele realmente vai ter que aumentar a renda antes de falar em investimentos. A maior diferença, né? A maior diferença entre o cara que tem pouco, né, e o cara que tem muito. Você vê alguma diferença, talvez, no nível de conhecimento sobre investimentos, ou muito mais na mentalidade, ou algo que
o cara já carrega de família? O que você vê de maior diferença entre os dois? Tem os casos que o cara é herdeiro e o outro... Mas eu não estou falando desses. Eu vejo que, assim, a questão da mentalidade, as pessoas subestimam muito, falam que é, papo de coach. Mas, cara, o mercado financeiro é metade matemática e metade arte. E essa parte da arte aqui envolve muito psicologia. Sim. Né? Então, o cara que ele acha que é só planilha do Excel, que é só dado, não é só isso. Enquanto existir seres humanos no mercado financeiro, a psicologia vai ser muito importante. A partir do dia que foi 100% robô, inclusive quem está investindo dinheiro é só robô, não tem mais... Aí, beleza, a gente conversa de novo. Mas enquanto tiver um ser humano da outra ponta, a psicologia vai mandar no mercado. E eu vejo que o que separa, deixando de lado o cara que é herdeiro e tal, todos os casos, pontos fora da curva, o que separa é a questão da mentalidade do cara ter a disciplina, se manter focado, não se deixar cair nessas tentações, que tem várias, né? Eu vou comprar um carro, o cara começa a ganhar uma grana, eu vou comprar um carrão, eu tô morando num aluguel aqui de 5 mil, vou por uns 10 mil, poxa, esses 5 mil era o que o cara tava aportando lá e tal. Coloca em juros compostos esses 5 mil daqui a 10 anos, cara, é uma loucura. Porque até mesmo as pessoas que hoje têm 3 milhões, 5 milhões, na maioria das vezes, a gente conversa com os nossos clientes, eles não tinham isso quando eles começaram. Eles eram o cara dos 100 mil, dos 50 mil. Então, como é que eles chegaram lá? Eu vejo que tem muita semelhança na parte do pensamento. Eu sempre gosto de trazer coisas da vida real, e às vezes as pessoas acabam achando que investimento não envolve vida pessoal. Mas a gente tem dados, né, dos nossos clientes e tudo, um dos principais motivos para queda do patrimônio, você faz ideia qual que é? Divórcio. Divórcio, né? E eu não vejo ninguém falar sobre isso, que é meio que um tabu. Sim, não toca nesse tema do divórcio. Mas não é a bolsa cair, não é ter um grande inverno cripto, não é os fundos imobiliários entrar numa crise profunda e não sair mais do lugar. Não é nada disso. A bolsa americana derreter, não tem nada a ver. Porque isso depois sobe, recupera e tal. Mas quando o cara passa por um divórcio, a gente teve vários casos, o cara tinha 3 milhões, a maior parte é comunhão parcial, é 1,5 milhão. E é uma coisa que você... É 1,5 milhão e não é igual na bolsa, não. É 1,5 milhão agora, mas depois sobe no próximo mês, já estou com 3 de novo. Não. E isso pega bastante. E nos casos que o cara vai para um segundo divórcio, é bem complicado. Peraí, você gostou desse corte? Quer que o nosso time aqui analise a sua carteira de investimento? Então clica no primeiro link da descrição que você vai preencher uma pesquisa nos falando como está a sua carteira e a gente vai devolver a nossa opinião sobre o que você está fazendo de certo e errado na sua carteira. É só clicar aqui, 100% gratuito.